Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos, né, ao a nossa próxima aula, a nossa aula a respeito de religiões e seitas do curso do Seminário Teológico Paulo Leivas Macalão. E hoje, em especial, nós vamos falar a respeito da falsa religião ou da seita intitulada como Mormons ou Santos dos Últimos Dias, ok? Então você que já tem o nosso material didático, está fazendo curso juntamente conosco, eu te convido você a abrir a página do seu livro, o seu livro na página de número 20, minuto, página do número 22. Página 22, aonde nós falamos a respeito dos mormons ou dos santos dos últimos dias, ok? E você que ainda não está ingressado conosco no curso de Teologia, Seminário Teológico Paulo Leivas Macalão, eu te convido a fazer parte desse curso, ok? Todas as aulas estão gravadas no nosso canal do YouTube e são um total de 20 livros e são aulas gratificantes, tá? Eficaz, cujo qual falamos e anunciamos a palavra de Deus, ok? Então, vem fazer parte do nosso curso de teologia. Bom, na aula de hoje nós vamos falar a respeito do mormonismo, ou dos mormons, né, ou dos santos dos últimos dias. Só para a gente entender um pouquinho a respeito desta falsa religião, é um profeta, alguém que se titulariza como profeta, né, chamado Joseph Smith. Foi ele que deu início à religião dos mormons. Essa é uma religião norte-americana, ok? Joseph Smith, no ano 1830, 1830, mais ou menos, Joseph Smith, com 14 anos de idade, ele teve uma revelação. E a revelação que Joseph Smith teve era que todas as religiões, ele estava em dúvida sobre qual religião que ele iria fazer parte. Então ele começou a pesquisar, começou a procurar. E então ele teve uma revelação, uma visita de um certo anjo chamado Moroni, né? Este anjo visitou e disse que ele não deveria entrar em nenhuma das religiões, porque todas as religiões estavam corrompidas, todas as religiões eram erradas e nenhuma falava a respeito do verdadeiro Deus e nenhuma levava para a verdadeira salvação. E então Joseph Smith decidiu abrir a sua própria religião, né, ou fazer os seus próprios discípulos, que deu início ao mormonismo, né? Com 14 anos de idade, esse anjo chamado Moroni levou ele até uma certa montanha onde estava escondida certas tábuas de ouro, aonde nessas tábuas de ouro estava toda a revelação do livro que guiou e que guia o mormonismo até os dias de hoje, o livro conhecido como o Livro dos Mormons. Eu acredito que você já ouviu falar, né? E nestes livros dos Mormons, este homem chamado Joseph Smith, ele teve a revelação e ele era um dos únicos que conseguia traduzir este livro. Porque essas pedras de ouro, nessas tábuas de ouro, porque essas pedras pertenciam a uma antiga civilização que vivia nos Estados Unidos da América, conhecida como Nefe, tá? Nessas tábuas de ouro estava escrito a revelação dos livros dos Mormons, tá? Por que que veio desta antiga civilização? Porque, por exemplo, né, no terceiro livro de Nefe, que é um dos livros que faz parte do Mormons, né, um dos mormonismo, lá está escrito que Jesus, depois dele morrer, ressuscitar, ser assunto aos céus, Jesus, ele veio novamente nos Estados Unidos da América, no meio dessa tribo ou dessa civilização chamada Nefe, e ali ele fez vários milagres, curou muitas pessoas, fez muitos discípulos, algo muito parecido que ele fez em Jerusalém ou em Israel quando ele veio nesta terra, né? E ali ele mostrou para os Nefes que ele veio para os seus não aceitaram, que
para as pessoas cujo qual ele pregou, né, naquela época, eram pessoas que não entenderam muito bem o seu evangelho e que os nefes deveriam dar início à verdadeira e única religião. E esta foi a interpretação que Joseph Smith teve das tábuas de ouro que deu origem ao livro dos Mormons, né? Ele diz, a história diz, que depois que ele revelou e transcreveu tudo aquilo que estava escrito nas pedras, nas tábuas de ouro para o livro dos Mormons, o anjo o levou até um determinado lugar de onde ele encontrou essas tábuas de ouro e fez com que ele guardasse novamente essas tábuas de ouro, né? É um pouco interessante e é um pouco difícil de entender e de compreender, porque ninguém nunca viu essas tábuas, ninguém nunca presenciou, não tem nenhuma prova a respeito dessas tábuas de ouro, e logo depois que ele transcreveu todas as revelações dos livros dos Mormons, ele voltou a guardar as tábuas de ouro novamente, ou seja, estava querendo esconder evidências, esconder provas a respeito deste livro. Então é um pouco difícil de entender o que aconteceu. Mas enfim, Joseph Smith, esse profeta considerado por eles que deu início, deu continuidade ao evangelho. Obviamente, os livros dos Mormons eram a religião Mormons é uma religião muito exclusiva, né? Eles acreditam fielmente que somente as pessoas, os adeptos às suas religiões vão ser salvos, vão ir para o céu, vão encontrar com Cristo Jesus, né? Eles não acreditam que nenhum mais além da sua própria religião, né? O próprio Joseph Smith apresentou isso na sua conversão, né? Apresentou isso quando fundou a sua igreja, que o anjo Moroni falou para ele que todas as outras religiões eram religiões falsas, eram religiões erradas, eram religiões corrompidas, e somente a religião dos Mormons é a verdadeira religião. Bom, existe várias religiões dos Mormons, tá? E os Mormons, eles mudaram a sua doutrina várias vezes ao longo dos anos, segundo as revelações. Por exemplo, né, no início, quando eles deram início à sua religião, os Mormons, por exemplo, eles eram polígamo, né? O homem poderia casar com várias mulheres, né? O próprio Joseph Smith teve mais de 27 mulheres, né? 27 esposas, né? E um pouco mais ainda, né? E eles poderiam casar, se dar seu casamento, ter vários casamentos, né? E isso quanto a cultura permitir. Quando a cultura começou a ir contra esta ideia de um homem ou de uma mulher casar com várias pessoas, e quando foi intitulado crime, como hoje, né? Podemos ver em alguns lugares, em algumas regiões é crime, esse tipo de a poligamia, né? Aí, de repente, os profetas ou os líderes religiosos mormonistas teve uma nova revelação, né, de que agora é proibido em algumas igrejas mormonitas a poligamia, né? E agora o homem só pode casar com uma mulher. Inclusive, em uma dos seus livros dos Mormons, né, eles alegam que Jesus Cristo era polígamo, né? O que eles dizem a respeito da poligamia de Cristo Jesus, que é o fato de um homem casar com várias mulheres. Por exemplo, eles falam que Jesus era casado com Maria e Marta, e Maria Madalena também era uma das esposas de Jesus. Eles afirmam que a cura que Jesus realizou, o primeiro milagre de Jesus, que foi na boda de Canaã, foi em um dos seus casamentos, né, que ele transformou a água em vinho. Então, eles olhando para esta ideia absurda a respeito de Cristo Jesus, eles então pregavam, né, e pregam até hoje a respeito da poligamia. Hoje, com um pouco mais de cautela, porque a cultura mudou essa ideia ao longo dos anos. E no nosso livro didático aí, apresenta, só para os irmãos saber, eles não são cristãos, tá? Não são cristãos. Eles, alguns afirmam ser cristão, mas teoricamente ou tecnicamente eles não são cristãos. O cristão é aquele que tem Cristo Jesus como centro, que Cristo Jesus é o verdadeiro Deus, e nós vamos entender algumas coisas a respeito deles, né? Igual que as doutrinas pregadas a respeito deles. É claro que na página 22, na página 23,
o nosso livro didático, mostra algumas igrejas mormonitas, né, que seguem em tese a mesma doutrina, só que muda um pouco a liturgia, muda um pouco a forma com que eles conduz a sua religião. Por exemplo, né, nós vamos aí, a primeira, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, é o maior grupo, né, é aquilo que nós falamos aqui. Eles adotam a poligamia e têm a sua sede no estado de Utah, no Salt Lake City, onde seu fundador, como dissemos, foi Joseph Smith, que teve aproximadamente 27 esposas. Mas tem outras igrejas, como, por exemplo, a Igreja Reorganizada de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, tem o mesmo corpo doutrinário, só que eles discordam um pouco a respeito da poligamia. A outra igreja, Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, estrangista, né? Teve um outro líder que deu início a esta religião, porém seguindo em tese a mesma doutrina de Joseph Smith, que é o John Strang, né? Essa religião tem o mesmo corpo doutrinário, só muda um pouco o nome. É como se fosse uma outra denominação do mormonismo, né? Também tem a Igreja de Cristo do Lote do Templo. Por que tem esse nome, né, Lote do Templo? Por conta da sua localização, tá? Porque eles acreditam que aonde eles estão é aonde Joseph Smith teve a revelação. Possui o mesmo corpo doutrinário, entre outras igrejas também do mormonismo, que eu não vou citar todas aqui, né? Porque a gente vai focar mais na doutrina, já que essas igrejas também têm no nosso livro didático que você, meu aluno, tem em casa, e eu te aconselho a acompanhar, né? Conforme você vai assistindo às aulas, o livro didático também, amém? Que Deus abençoe. Bom, vamos lá. Ensino básico do mormonismo. A primeira é a respeito de Deus, né? Eles acreditam que Deus tem carne e osso, né? Em Gênesis fala que Deus foi criado, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eles pegam este texto e afirmam que Deus é homem, assim como nós, né? Possui carne, osso, sangue, músculo, e por aí vai, né? Eles acreditam que Deus é igualzinho a nós, possui carne e osso, ok? Outro ponto a respeito da criação, eles não dizem que foi Deus que criou a criação. Eles falam que Deus, a criação já existia, tudo já existia. Deus, ele só pegou tudo aquilo que existia e ele organizou tudo, guia tudo, direciona tudo, está na frente de tudo, mas ele não criou tudo, né? Eles acreditam que Deus é apenas um homem muito superior, assim como nós, porém muito superior, que guia e direciona tudo o que acontece no universo. Não foi ele que criou, mas ele controla todas as coisas. É isso que eles acreditam. E a respeito do homem, eles acreditam também, né? A religião do mormonista, secto mormonista, eles acreditam que o homem, dependendo do seu nível, né, conforme o homem vai crescendo, conforme o homem vai amadurecendo, quando ele morre e é salvo, né, morre como mormonista e é salvo, o homem pode atingir um nível de Deus, tá? O homem pode se tornar Deus depois da morte. E do mesmo jeito, eles acreditam que Deus também pode ser rebaixado ao nível de um homem. Eu não sei de onde eles tiraram isso, né? Provavelmente foi do seu livro, né? As Revelações de Joseph Smith, que é o livro dos Mormons. Ele é um pouquinho menor do que o Velho Testamento. Eles usam como base também a Bíblia Sagrada, mais especificamente o Velho Testamento, porque eles acreditam que durante toda a Bíblia, não só no Novo Testamento, mas toda a Bíblia, existe alguns erros, né, que aconteceu ao longo da história, que os homens do Novo Testamento não foram inspirados por Deus, já que não receberam a Jesus, mas, enfim, crucificavam Jesus, né? Eles acreditam que, na verdade, os verdadeiros inspirados por Deus foram as civilizações dos Nefis e Joseph Smith, que teve as revelações dessa antiga civilização. A respeito do pecado, outra doutrina, o que eles acreditam a respeito do pecado? Que é uma realidade que contribui para impedir o retardado desenvolvimento do homem, né? Aqui eles pegam muito tese a respeito do espiritismo, né? Que o homem ele pode evoluir ao ponto de se tornar Deus e o pecado
retarda esta evolução, muito parecido com o que o espiritismo acredita, ok? Que o pecado é apenas uma ideia, na verdade ele não existe de fato, mas ele é apenas uma ideia que retarda a evolução do ser humano, né? Então, o pecado é um obstáculo na vida do homem que impede dele evoluir e se tornar Deus depois da sua morte, ok? Esta é a crença também do mormonismo. A respeito da salvação, assim como toda falsa religião e toda seita, eles acreditam que a salvação vem por meio das obras, ok? Pela obediência e pela cerimônia da Igreja dos Mormons. Se você seguir tudo aquilo que a igreja manda, seguir tudo aquilo que a tradição mormonita manda, você será salvo. A salvação por meio das obras. Mas sabemos que não é bem assim. E foi por isso que Lutero, por exemplo, brigou lá muito tempo atrás, em 1546, alguma coisa assim. Por que ele brigou muito? Porque a tradição daquela época, assim como os mormons também acreditam, que a salvação vem por meio da tradição, vem por meio das obras, vem por meio da liturgia da igreja, liturgia da religião. Mas sabemos muito bem que a salvação não vem por meio das obras. A salvação vem por meio da fé em Cristo Jesus. Nem todo aquele que faz obras será salvo, mas todo aquele que tem fé, ele faz as obras, ou seja, né, que as obras, ela é consequência natural da fé, mas a fé não é consequência natural da obra. Enfim, a salvação não vem por meio da obra, mas a salvação vem por meio da fé, e isso é dom gratuito de Deus. Eu não faço as obras para ser salvo. Essa é o ponto principal do cristianismo que nos diferencia de qualquer outra religião. Eu não faço as obras para ser salvo. Eu faço as obras porque sou salvo. Então, uma doutrina acreditada pelos mormons, assim como nós repetimos várias vezes, né, que também é uma doutrina que os espiritistas fazem, uma doutrina que o catolicismo romano faz, é uma doutrina que ao longo das aulas vamos ter outras aulas de outras seitas, vamos ver também que outras seitas seguem a mesma ideia de que a salvação vem pelas obras. Os mormons também seguem essa ideia, acreditando que a salvação vem por meio das obras, mas na verdade a salvação, como cremos, vem por meio da fé e da graça em Jesus Cristo. Outro ponto a respeito de Jesus, né? Eles acreditam que Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo. Como eu já disse, depois da sua ressurreição, ele foi à América do Norte, né? Com base também naquele texto de Maria, né? Que a Bíblia diz que Maria teria um filho e seria fruto gerado pelo Espírito Santo. Então eles acreditam que o Espírito Santo é o verdadeiro pai de Jesus, e Jesus ele foi criado ou gerado, né? Ou seja, ele não existia antes, ele passou a existir depois de que ele foi gerado pelo Espírito Santo, ok? A respeito da Bíblia, eles sim acreditam na Bíblia Sagrada, assim como nós temos, mas também eles têm a Bíblia de forma distorcida. Eles acreditam que essa Bíblia é cheia de erros, cheio de interpretações errôneas, né? E a forma de interpretar e corrigir esses erros existentes na Bíblia Sagrada é através do livro dos Mormons, né? Outra doutrina errada a respeito deles. Lembra que nós falamos que uma verdadeira religião tem a Bíblia como centro, a Bíblia como guia, a Bíblia como direcionador, a Bíblia como verdade, a Bíblia como prova de fé e Jesus Cristo como centro? Então, tudo aquilo que não tem nenhum desses dois quesitos é falsa religião, é seita. E os Mormons vê Joseph Smith como centro e vê o livro dos Mormons como a sua prova de fé. E a Bíblia tem muitas falhas que só pode ser bem interpretada através do seu livro, né, das heresias apresentadas pelo seu livro, né. Outro ponto que eles fazem questão é o batismo pelos mortos, né? É uma doutrina que existe não só entre os mormons, né, mas entre os testemunhos de Jeová também, entre outras seitas, né, que um parente pode se batizar por aquele que morreu, né? Aquele que morreu, ele pode receber uma segunda chance depois da sua morte, caso alguém tome o seu lugar aqui na Terra e
batiza em seu lugar, né? Em outros vídeos nós vamos estudar isso com mais cautela e com mais veemência a respeito do batismo pelos mortos, apresentado, né, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 29, e eles pegam este texto e interpretam de forma errada. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele está falando a respeito da ressurreição de Cristo Jesus, né? E existia algumas doutrinas naquela época de que caso uma pessoa morreu sem batizar nas águas, ela vai para o inferno, né? E existiam algumas pessoas falando assim, não, então eu, como vivo, vou tomar o lugar do meu irmão ou de um parente que morreu, vou batizar tanto por mim como por ele, e ele que morreu sem ser batizado vai então alcançar a salvação depois da morte, né? Isso era a ideia que eles acreditavam. E Paulo, a respeito da veracidade, Paulo está pregando a respeito da veracidade da ressurreição de Cristo Jesus, mostrando que se Jesus não ressuscitou, é fã a nossa fé. Paulo usa esta cultura que existia e fala, não, então sim, se vocês não acreditam na ressurreição, então para que vocês estão batizando pelos mortos, né? Paulo não está dando veracidade, não está falando que o que eles estão fazendo é correto ou é verdade. Paulo não está falando isso. O que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios, capítulo 15? Que o que vocês estão fazendo é errado, mas se vocês não acreditam na ressurreição, por que vocês fazem então o batismo pelos mortos, né? Se caso Jesus não ressuscitou. Mas não é a ideia pregada pelos mormons, né? E pelo Testemunho de Jeová também, igual que a ideia deles, né? Que devemos batizar os mortos, ou seja, eu preciso tomar o lugar daquele que morreu para ser batizado, então aquele que morreu alcançar também a salvação. É uma doutrina e uma heresia pregada pelos mormonismos, ok? Outra heresia é a respeito do casamento, né? A maioria dos mormons, como eu já disse, acredita no casamento polígamo, né? No casamento plural, né? Um casamento que é muito estranho, tá? Por quê? Porque, por exemplo, eu como homem posso ter várias mulheres, né? Eu me casar com várias mulheres. E caso uma mulher, eu vou me casar, já é casada com outra pessoa, e eu posso permitir ou pedir permissão para o marido daquela mulher, e caso ele permita, eu posso casar com ela, e ela também vai ser casada tanto comigo como o outro marido, então é uma bagunça, né? Um homem pode casar com várias mulheres, a mulher também pode casar com vários homens, e vira uma bagunça aí, totalmente fora de contexto, totalmente antibíblico, e é uma grande heresia, ok? A respeito do casamento, principalmente o mais comum, né? O mormonismo mais comum, que foi fundado por Joseph Smith, né? E por aí vai. Apesar de Joseph Smith ter uma história toda conturbada, tá? Toda errada, cheio de problemas, cheio de erros ao longo da sua história, eles acreditam fielmente nesta ideia pregada por Joseph Smith, que é um pecado e que é uma grande, grande heresia, né? Nós vemos no Velho Testamento Deus permitindo por algumas vezes, né, a poligamia no Velho Testamento, porque era uma cultura antiga, mas Deus permitiu naquele Velho Testamento, naquela época, por conta da dureza do coração do ser humano. Tanto é que nunca deu certo, né? Nós vemos, por exemplo, as duas esposas de Jacó vivia brigando, Lia e Raquel. Vivemos esposas de Abraão vivendo brigando, Sara e Agar vivia brigando. Nós vemos isso ao longo da história, né? Nós vemos, por exemplo, Mical, esposa de Davi, brigando com outras esposas. Então, assim, nunca deu certo a poligamia. Deus permitia isso no Antigo Testamento por conta da dureza do coração do ser humano. Mas no Novo Testamento, quando Jesus veio para cumprir a lei, quando Jesus veio para poder cumprir as profecias a respeito dele, veio para trazer as últimas revelações, que é o Novo Testamento, ele quebra tudo isso e fala que o homem precisa ser homem de uma só mulher e a mulher de só um homem, ok? Então essa doutrina pregada pelos mormonismo a respeito da poligamia no casamento é uma heresia e totalmente antibíblico, ok? A respeito das igrejas também, como eu já disse, os mormons acreditam que todas as igrejas e todas as religiões estão corrompidas e são erradas. A única religião que vai trazer salvação é a religião
dos mormons, ok? E a respeito dos anjos, eles apresentam e mostram que os anjos são seres aperfeiçoados, né? São homens que se aperfeiçoaram e morreram, né, em sua perfeição e viraram anjos, né? E se caso aperfeiçoar cada vez mais, evoluir cada vez mais, pode chegar, inclusive, na autoridade de Deus também. Então essas são as doutrinas pregadas pelos mormons, ok? Não entramos com tanta veemência a respeito dessa doutrina, não falamos, né, com detalhes a respeito dos mormons, mas espero um dia nós gravarmos uma aula com mais detalhes a respeito dessa religião. Mas sobre o nosso seminário teológico Paulo Leves Macalão, esta é basicamente a falsa religião ou a seita a respeito dos mormons. Que Deus te abençoe e te espero na próxima aula, em nome de Jesus.